Olá, boa noite. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é concepção ética na educação. Vamos lá? O campo da ética diz respeito à reflexão crítica sobre as regras que devem guiar a maneira de agir das pessoas. Essas regras constituem a moral. Cada grupo social tem a sua. Há morais diversas, dependendo da época histórica, da região onde uma sociedade está localizada devido à sua cultura. Como proceder na educação de crianças e jovens no campo da formação moral esclarecida pela ética? Vou repetir. Como proceder na educação de crianças e jovens no campo da formação moral esclarecida pela ética? Primeiramente, é necessário buscar esclarecimentos a respeito de palavras muito utilizadas dentro desse tema para evitar mal entendidos. Palavras como valores morais, moral, ética, educação moral, autonomia e heteronomia moral. Como já afirmado anteriormente, a ética é uma área da filosofia na qual este tema é investigado reflexivamente. A filosofia é sempre requisitada nos momentos de crise, de confusões, de perplexidade. Estamos num destes momentos no tocante a vários aspectos da existência humana e em especial no tocante à ética. A ética é uma ciência que tem o objetivo de estudo a moral, leis e método próprio. Ela vai além da moral, procura os princípios do comportamento humano. Moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. O termo tem origem no latim morales, cujo significado é relativo aos costumes. Então, a ética é uma ciência que tem objetivo de estudo à moral, leis e método próprio. Ela vai além da moral, procura os princípios do comportamento humano. Essa é a ética. Agora, a moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. O termo tem origem no latim moralis, entre aspas, cujo significado é relativo aos costumes. Moral. No Brasil, se casar com mais de uma mulher é contra a legislação. Logo vai contra as normas e leis da sociedade brasileira, sendo assim imoral. Já nos países árabes, por exemplo, é permitido que o homem se case com mais de uma mulher, poligamia. Nos países árabes, isso é algo moral. Numa sociedade indígena, por exemplo, andar nu é algo natural. Já no mundo civilizado, isso é imoral e considerado um atentado ao pudor, até previsto por lei. Ética. Primeiramente, vamos considerar que ética se refere ao nosso comportamento em relação ao outro. Se o que eu faço é bom, tanto para mim quanto para o outro, estou sendo ético. Um bom exemplo seria ao ser encontrado na rua um pacote fechado com identificação. Nós o manteríamos preservado dessa forma. E por ética, o levaríamos até o endereço indicado. Porém, como bem sabemos, infelizmente, muitas pessoas pegariam o pacote
e o que nele estivesse, isso é, o que chamamos de comportamento antiético. Tudo que não é, se você encontrar algo na rua que não é seu, você tem que devolver a pessoa. Se você não sabe aonde está essa pessoa, aí você tem que entregar no comércio, né? Você tem que entregar no comércio, padaria ou supermercado ou na delegacia, não sei, sabe? Então, eu sei que a pessoa que tem ética, quando ela encontra algo que não é dela, não pertence a ela, ela procura devolver pro dono. Isso é ético. Agora, você pegar uma coisa que você sabe que não é sua, você pode devolver, mas você não quer devolver. Você sabe que aquilo não é seu, você não devolve, você não devolve pro dono ou pra dona e pega pra você. Isso é antiético. Uma pessoa ética, uma pessoa que tem ética, se ela encontra algo que não é dela, ela procura devolver. Porque ela tem ética, tá? Isso aqui, pessoal, é o que está na matéria, tá? Eu tô falando o que está na matéria, que é para vocês entenderem bem, tá? O que é ética, e você pode até fazer uma reflexão, se você tem ética ou não, baseado nisso que eu tô falando, ok? Então, é ética versus moral. Então, deu para entender, né? A pessoa que tem ética, quando ela encontra algo na rua, ou seja, onde for, que não é dela, ela procura devolver. Ou para a pessoa, ou para algum comércio ou delegacia. Porque ela tem ética. Então ela sabe que aquilo que ela encontrou não é dela. Então ela tem que devolver. Certo? Então, e moral, eu falei da ética, né? E a moral é... E assim, moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. É o comportamento, é como você se comporta, né, na sociedade. Noção de valor, valores. Valor diz respeito a algo que todos fazemos. Valorar. Valorar é estabelecer uma relação de importância, de preferência ou de não indiferença com objetos, fatos, situações, atitudes, comportamentos, etc. Essa relação se estabelece quando avaliamos como importante, como preferível, como não indiferente. Algo, um fato, uma situação, algum lugar, uma atitude ou comportamento. Valorar é ter uma relação na qual algo é visto como tendo qualidades boas ou não boas para atender necessidades humanas. No caso das atitudes, por exemplo, há aquelas que valoramos positivamente, porque apresentam qualidades que atendem necessidades nossas. Nossas? Tanto no ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. A exemplo disso é a atitude de ser honesto. Valoramos positivamente essa atitude porque ela atende necessidades, por exemplo, da boa convivência. Ela é preferível ao invés da atitude desonesta, pois esta última nos prejudica. Por esta razão, a valoramos negativamente. O mesmo se pode dizer das atitudes de roubar e de não roubar, de matar e de não roubar, de agredir e de não agredir, de ser solidário e de não ser solidário, etc. Nesses casos, há uma relação de não indiferença entre o ser humano e essas atitudes. Nós não ficamos indiferentes a elas, pois faz diferença se alguém mata, ou rouba, ou é solidário, ou é honesto. Valores formam o conjunto das explicitações de nossas relações de não indiferença, ou de nossas relações de preferência ou de não preferência estabelecidas com coisas, objetos, situações, fatos, atitudes, etc. Há vários tipos de valores. Valores de uso,
valores econômicos, valores religiosos, valores afetivos, valores morais. Valores morais são aqueles que dizem respeito às atitudes, aos comportamentos, às maneiras de agir. É no campo filosófico da ética que são estudados buscando-se argumentos para valorar positivamente ou negativamente as atitudes. Conforme a tendência filosófica, certos valores são tidos como positivos e outros como negativos. Do processo de valoração é que derivam as normas do agir ou o conjunto das regras de conduta. O conjunto de normas de conduta de uma sociedade ou de uma época é denominado de moral. Vou repetir. O conjunto de normas de conduta de uma sociedade ou de uma época é denominado de moral. Vejamos isso um pouco melhor. Ética e moral. No texto relativo à ética como tema transversal, nos parâmetros curriculares nacionais, é dito o seguinte: moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como sinônimos, conjuntos de princípios ou padrões de conduta. A palavra ética pode também significar filosofia da moral, portanto, um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas que regem as condutas humanas. Está dito aí que se pode identificar ética com moral e que também se pode entender esses termos como significando coisas diferentes, ainda que estreitamente interligados. Aqui entendemos que há uma diferenciação entre os dois termos, mas que há uma estreita relação entre ética e moral. Nesta direção, diz Vasquez, os homens não só agem moralmente, isto é, enfrentam determinados problemas nas suas relações mútuas, tomam decisões e realizam certos atos para resolvê-los e, ao mesmo tempo, julgam ou avaliam de uma ou de outra maneira estas decisões e estes atos, mas também refletem sobre esse comportamento prático e o tomam como objeto da sua reflexão e do seu pensamento. Dá-se assim a passagem do plano da prática moral para o da teoria moral, ou, em outras palavras, da moral efetiva vivida para a moral reflexa. Quando se verifica esta passagem, que coincide com os inícios do pensamento filosófico, já estamos propriamente na esfera dos problemas teórico-morais ou éticos. Ética, de acordo com este autor, que autor? Vasquez. Ética diz respeito à investigação sobre as condutas humanas, sobre as regras utilizadas para orientar tais condutas e sobre os princípios e critérios que são utilizados como referências para a definição das regras de conduta. Trata-se de uma investigação reflexiva e crítica que coloca em discussão os critérios, os princípios as normas, os valores de onde se parte para definir as regras de conduta e, por consequência, as condutas consideradas boas. Quando falamos de ética, estamos falando de algo mais amplo, mais geral, mais profundo, que deve ser levado em conta na definição das regras de conduta num determinado tempo e lugar e na definição do que fazer. Assim, pensando, define-se moral e ética de acordo com o que segue. Moral é o conjunto de regras de conduta de uma sociedade qualquer. Regras que indicam o que se deve fazer, porque preferível ou mais valioso, e o que não se deve fazer, porque não
preferível ou não valioso, o que importa e o que não importa, em termos de atitudes. Em termos de maneiras de agir, tá, pessoal? Essa é a moral. Ética é o nome que é dado ao esforço investigativo a respeito dos princípios, das razões, dos fundamentos de toda e qualquer moral. Ela é o esforço que todos podemos e devemos fazer para compreender as regras morais que adotamos, se são suficientes ou não, se são adequadas ou não, e se não o são, que outras regras precisamos ter. É ainda a reflexão que devemos fazer sobre a necessidade, ou não, de haver regras de conduta. É fundamental que as pessoas estejam atentas às razões pelas quais aderem a certas regras morais e que sejam capazes de um exame crítico de tais razões. Vamos agora para o próximo assunto dentro do tema. Aqui está um ponto importante a ser considerado na relação entre ética e educação. Cabe à educação não apenas comunicar às crianças e jovens quais são as regras de conduta próprias da sociedade da qual fazem parte. Isso deve sim ser feito. Mas cabe também, se queremos crianças e jovens com espírito reflexivo e crítico, propor a eles que reflitam conosco sobre as razões e os motivos dessas regras de conduta. Eles devem ser convidados a fazer esta reflexão, de um lado para perceberem que as regras não estão aí por conta de nada, e sim por razões que têm fundamento nas necessidades que dizem respeito à boa convivência das pessoas na sociedade. Por outro lado, porque eles merecem ter entendimentos claros a este respeito e porque devem poder até questionar a validade de certas regras. Somente assim pode-se esperar das novas gerações uma participação crítica no funcionamento da sociedade e uma contribuição importante no aprimoramento de seu funcionamento. Crianças e jovens não devem ser considerados como autômatos, que cumprem regras automaticamente, e sim como autônomos. Crianças e jovens não devem ser consideradas como autômatos, que cumprem regras automaticamente, e sim como autônomos, ou seja, como pessoas capazes de autonomia, isto é, capazes de decidir voluntariamente pelo cumprimento de regras para as quais veem boas justificativas. Cabe aos educadores, professores e professoras da área da educação dedicarem-se a momentos de profunda reflexão sobre as referências significativas que estão implicadas no nosso modo de agir para avaliá-las seriamente e para, se for o caso, reformulá-las. E cabe ainda aos educadores propor às crianças e aos jovens a realização de esforços reflexivos a respeito das regras de conduta que lhes são propostas, muitas vezes impostas. Avaliação moral e avaliação ética. Uma coisa é a avaliação moral. Verificar se há uma conduta. Perdão, gente. Verificar se uma conduta está ou não de acordo com uma determinada regra de uma determinada moral. Outra coisa é uma avaliação ética, verificar se uma ou mais regras de uma determinada moral está ou estão de acordo com os princípios éticos assumidos. Os dois exemplos a seguir podem ser ilustrativos. Primeiro exemplo, um professor humilha publicamente um aluno. Ele fere uma regra moral, uma norma de conduta que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, e fere um princípio ético, o do respeito à dignidade da pessoa humana, que é aceito em nossa filosofia moral ou em nossa ética. O princípio ético
nos diz que toda pessoa é digna de respeito por essa pessoa. Perdão. O princípio ético nos diz que toda pessoa é digna de respeito por ser pessoa. Por sermos pessoa, somos dignos de respeito. O não humilhar, seja publicamente ou privadamente, é um aspecto do princípio ético concretizado na regra. Outro exemplo, temos como princípio ético que todas as crianças e jovens têm direito a uma boa educação escolar. Este princípio gera diversas regras para a prática escolar. Uma delas diz respeito às ações que assegurem escola para todos. Outra diz respeito à qualidade do trabalho de cada professor em cada sala de aula. Outra pode dizer respeito à qualidade dos serviços de apoio administrativo, de higiene, etc. Há regras que dizem respeito a horários a cumprir, planejamento a entregar, processo formal de avaliação. E há regras práticas que não estão escritas e nem são sujeitas a controles externos. São muitas as regras de conduta que decorrem do princípio relativo ao direito das crianças e jovens a uma boa educação escolar. Avaliar se são regras de conduta pertinentes significa avaliá-las em relação a este princípio. Trata-se de uma avaliação ética. Por outro lado, avaliar sobre o cumprimento dessas regras por parte dos atores envolvidos em uma escola é uma avaliação moral. Ambas são avaliações sempre necessárias, não com vistas a sempre punir, mas com vistas a buscar os melhores caminhos para as condutas humanas. Ética e moral estão intimamente relacionadas e dizem respeito às orientações para a melhor forma de agir das pessoas, tendo em vista a boa convivência humana nos grupos sociais. Autonomia moral. Situação de quem recebe comunicados a respeito de regras de conduta já existentes na sociedade da qual fazem parte. E ao mesmo tempo, então a autonomia moral é uma situação de quem recebe comunicados a respeito de regras de conduta já existentes na sociedade da qual faz parte. E ao mesmo tempo escuta as razões, os critérios, os princípios a partir dos quais tais regras foram adotadas e é convidado a se pronunciar a respeito, tomando decisão pessoal de adesão ou não a essas regras. É também a capacidade das pessoas se darem por si mesmas as regras de conduta ou de aceitarem a partir do próprio entendimento e convencimento. Regras de conduta já existentes na sociedade, a palavra autonomia, de origem grega, autos, eu mesmo, e nomia, regras, regulação. Pode ser entendida com este significado. E heteronomia moral, situação de quem recebe comunicados a respeito de regras de conduta já existentes na sociedade da qual faz parte e as aceita passivamente sem buscar sequer entender as razões de tais regras. Se alguém apenas recebe comunicados a respeito de regras que deve obedecer e acata passivamente tais regras, ele está se subordinando moralmente a outra pessoa ou a outrem. Esta quer dizer, este pode ser o significado da palavra heteronomia, também de origem grega, hetero, outrem, e nomia, igual a regras ou regulação. Daí dois tipos de educação moral. A educação moral que comunica as regras de conduta, mas que, além disso, apresenta as razões das regras e convida crianças e jovens a dialogar a respeito delas, manifestando seu entendimento, sua concordância ou não, relativamente às mesmas. Esta é uma educação voltada à autonomia moral. A educação moral que comunica as regras de conduta e exige e vigia para que sejam cumpridas e na qual os motivos ou as razões das regras de conduta não são nem explicitados e nem discutidos. Esta é uma educação pautada na heteronomia moral.
Com qual tipo de educação moral queremos trabalhar com nossas crianças e jovens? Fica aí o convite para que reflexões sejam feitas e boas decisões sejam tomadas. Mais leituras podem ajudar nisso. Na internet, pessoal, especialmente no YouTube, no meu canal, ou vocês podem também, não só no meu canal, não só nesse vídeo, como também em outros vídeos, tratam do tema ética e moral, educação moral e autonomia moral. Vale conferir, analisar criticamente e servir-se de ideias ali presentes, sempre a partir de uma reflexão crítica a respeito delas. Então, pessoal, acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba todas as notificações. Quando tiver vídeo novo no canal, você será notificado. E se você gostou da aula, já deixa seu like. Eu, Franklin Braga Tramari, fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.